Então, muito bom dia. É bom estarmos juntos na casa do nosso Senhor Deus e novamente queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Espero que se possam sentir bem e que realmente possa ser um tempo de alegria esta manhã, que nós possamos estar focados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos estar a adorar, a engrandecer por tudo aquilo que Ele faz. E este mês nós temos estado a trabalhar muito o final dos tempos e nos primeiros domingos nós olhávamos para Mateus 24 e no domingo passado lá para um capítulo da Apocalipse, e hoje nós vamos estar a olhar um bocadinho para a primeira carta de Pedro e nós vamos estar a olhar para um texto que nos desafia a termos cuidado com o adversário, e é um bocadinho nisto que eu gostava que pudéssemos pensar esta manhã e que nós pudéssemos ter realmente cuidado com aquilo que nos rodeia, cuidado com quem está à nossa volta. Então, desafiava-vos a abrirmos as Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. E vamos estar a fazer a leitura do versículo 8 até ao versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 5, e vamos estar a fazer a leitura do versículo 8 até ao versículo 11. E diz-nos assim a palavra de Deus: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E este texto é tremendo. E é com uma chamada de atenção que o apóstolo Pedro começa: cuidado, estejam atentos. E sabem, eu lembro-me de uma história que aconteceu mesmo, portanto é real. E havia muitos verões em que eu ia de férias com a minha irmã Paula, neste caso para a Nazaré. E num desses verão, eu estava na praia, tinha eu 12 anos, 13 anos, e o mar estava muito revolto e a maré estava a vazar, e então estava perigoso, estava bandeira amarela, mas eu estava com os meus sobrinhos, que são da minha idade, portanto éramos como se fôssemos primos, irmãos, e a certa altura o meu cunhado estava lá sentado a ver-nos, e a certa altura uma onda maior veio e eu vou escorregado. E aquilo, ainda hoje me lembro da água a invadir, entrar por aqui adentro, e só me vejo o meu cunhado a levantar e estender-me a mão. E foi aquela mão que me puxou para fora, e fiquei ali ainda uns minutos a tentar voltar a respirar e acalmar-me. Vá lá, que os meus pais não estavam lá, senão ia ser um grande susto. Mas a vida é assim, a vida prega-nos uns sustos. E às vezes são os pais, outras vezes são os cunhados, outras vezes são os avós, em que nos tentam deitar a mão: anda cá, vou-te buscar. E é um bocadinho isto que o Pedro está aqui a fazer nesta carta. Ele, com esta chamada de atenção, com este cuidado, ele vai nos deitar a mão e vai dizer: tem cuidado, não vires as costas ao mar. E sabem, muitas vezes nós viramos as costas às coisas que nos rodeiam, viramos as costas a quem nos está a chamar a atenção e negligenciamos completamente aquilo que está a ser dito, e depois entramos por caminhos que podem ser demasiadamente perigosos para nós enquanto filhos de Deus, para nós enquanto crentes, fiéis na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para a Bíblia, e nesta passagem é o final da carta de Pedro, e a carta de Pedro é bastante prática. Ele tem vários conselhos práticos, várias exortações aos filhos de Deus, aos cristãos que estavam a passar por um período complicado, agora que a igreja estava a começar. E o versículo 8 começa por nos dizer algo bastante prático: sede sóbrios e vigilantes. E esta ideia, quando nós lemos estas duas palavrinhas, sóbrios e vigilantes, está muito associado na palavra de Deus, na Bíblia, aqui aos finais do tempo. Se nós virmos em Mateus 24, que olhamos nos primeiros domingos, nós podemos ver: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas também Paulo, na sua carta à igreja de Tessalonicenses, diz-nos no capítulo 5, os versículos 6, diz-nos assim: pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos
e sejamos sóbrios. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestimos-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque o Deus nos destinou para a ira, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, quer vigiemos, quer dormamos. E também na carta de Pedro. Esta não é a primeira vez que Pedro vai usar estas expressões como chamada de alerta aos cristãos. Então, convidava os irmãos a folhearem umas páginas ou os telemóveis um bocadinho atrás, em 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 13. 1 de Pedro 1, o versículo 13 diz-nos: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou, se quiserem, no Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. E mais à frente, também no capítulo 4, o versículo 7, vai-nos também dar esta ideia. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, é uma forte chamada de oração. E por sóbrios nós podemos dizer, como algumas traduções mais contemporâneas, sejam prudentes, e por vigilantes estejam alertas. Sejamos prudentes, estejamos alertas, sejamos sóbrios e vigilemos. E o que é realmente então uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo. O Pedro, no início da sua carta, vai nos considerar forasteiros, os peregrinos. Então, uma pessoa sóbria é uma pessoa que tem literalmente os pés bem assentes na terra. Ele sabe que está aqui de passagem, sabe que o fim não é neste mundo, sabe que a vida está assente e alicerçada no Senhor Jesus Cristo, sabe que haverá um fim, esse fim é o Jesus Cristo que virá em julgamento, e sabe que vale a pena andar debaixo da mão do Senhor Deus, vale a pena andar submisso ao Senhor Deus. Mas Ele também nos fala de uma pessoa vigilante. E por pessoa vigilante, nós lembramos sempre daqueles filmes em que o vigilante está a dormir e durante a noite lá vem o assalto. E tudo acontece durante a noite enquanto o vigilante dorme. Então a pessoa vigilante não se deixa relaxar, não se deixa distrair, não fica negligente com aquilo que o rodeia, está alerta, está cuidadosa com os ares, com o mundo, com aquilo que o rodeia, com aquilo que o pode vir a atacar. Agora, porquê é que isto é importante? Porquê é que é importante esta manhã nós estarmos alertas, nós estarmos prudentes? Porque se os irmãos repararem, e nós temos de navegar um bocadinho pela carta de Pedro, no capítulo 4, os versículos 17 e 18, 1 de Pedro, no capítulo 4, versículos 17 e 18, Pedro vai nos dizer assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim dos que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai então comparecer o pecador, aquele que é ímpio? Então, o juízo vem, o juízo começará pelos filhos do Senhor Deus, mas também chegará a todos. E é uma chamada importante, porque nós, como víamos na Escola Bíblica Dominical com o irmão Luís, o final está próximo e os tempos não estão fáceis. E quando nós olhamos para esta carta e nós vemos cuidado, esta chamada de atenção, esta chamada de alerta, nós devíamos estar conscientes de que, para nós enfrentarmos o adversário, como nós vamos ver neste versículo 8, nós devemos estar preparados. Ninguém que está preparado vai conseguir sair vencedor desta vida. Então, os crentes lá da Ásia Menor, eles estavam, os destinatários primeiros desta carta, eles estavam a passar por grandes dificuldades. Eles estavam a passar por falso testemunho, eles estavam a passar por calúnias, eles estavam a passar por perseguições, eles estavam a passar por fortes sofrimentos. Sabem, o Império Romano dominava e não era fácil uma pessoa admitir que o Senhor Jesus Cristo, um homem que veio, mas que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, era nele que eu ia agora depositar a fé. Porquê? Porque isto entrava de choque com a elite religiosa, com o Império Romano, com as fontes autoritárias daquele povo. Então, este povo estava a sofrer. E nós hoje também, se calhar, estamos a sofrer e estamos sentindo algumas opressões, algumas calúnias, alguns falsos testemunhos,
algumas coisas que realmente não são fáceis. E esta é uma chamada forte de atenção. Então, antes de avançarmos, permitam-nos algumas perguntas para nós pensarmos esta manhã de domingo. E que realmente o Senhor Deus nos possa estar a incomodar, que realmente o Senhor Deus nos possa estar a trabalhar nos nossos corações. Então, perguntas: quais são realmente as tuas prioridades? Será que a nossa prioridade está centrada no Senhor Jesus Cristo? Será que a nossa fé está fundamentada no Senhor Jesus Cristo? E aquilo que eu queria que os irmãos pudessem levar esta manhã é que realmente os crentes que são prudentes, os crentes que são vigilantes, vivem hoje com Deus, mas almejam uma glória eterna prometida com o Deus. O prudente e o vigilante está preparado e mesmo diante do sofrimento, ele não deixará que a sua fé o vacile. Então, não importa as circunstâncias que nós estejamos a viver, não importa aquilo que nós estejamos a passar, se há algo que não pode vacilar nunca, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta para esta manhã é: vamos virar as costas ao quê? Será que vamos virar as costas à palavra de Deus? À chamada de atenção que a palavra nos mostra? Ou será que vamos virar as costas ao mar, ao perigo? Neste caso, à Bíblia, de onde vem a fonte, e vamos estar então desprotegidos a enfrentar este mundo. E o versículo 8, então diz-nos: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário. Então, antes de tudo, antes de avançarmos com qualquer conclusão, é sempre importante nós pensarmos nesta pessoa que às vezes nós tentamos desconstruir e adjetivar com alguns eufemismos. Mas é importante nós sabermos com clareza quem é o diabo. E a palavra diabo, lá no seu original, tanto diabo como Satanás, dependendo do grego ou do hebraico, nós podemos dizê-lo que ele é o caluniador, ele é o difamador, ele é o acusador. Ele é aquele que levanta ofensas, aquele que levanta injúrias, sobretudo contra os cristãos. Então, olhando só para o nome, para este significado, acho que todos nós já fomos alvos disto. Acho que todos nós já fomos alvo de injúrias, de sofrimentos, de calúnias, de perseguição e, acima de tudo, de acusações falsas, que é aquilo que o diabo faz aos crentes. Ele acusa-nos perante Deus e perante os outros e perante os homens. Não é só o relacionamento vertical, mas também o horizontal. Mas mais do que isto, quando nós olhamos para Apocalipse, lá no capítulo 12, dos versículos 9 até ao 10, nós vamos poder tirar também algumas conclusões sobre esta pessoa, esta figura que é o diabo. E nós podemos ver que o diabo é o sedutor do mundo. Nós podemos ver que ele é a serpente que estava lá no jardim do Éden. Nós podemos ver que o diabo é aquele que engana todas as nações. Nós podemos ver também em João 8 que ele é o pai da mentira. Em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele é o Deus deste mundo. Ele confunde o pensamento dos crentes. Ele confunde o pensamento das pessoas. Em 1 João, capítulo 3, nós vemos claramente que ele é o pai do pecado. O pecado pertence-lhe. 1 João 3, versículo 8. E também algo importante que gostava de destacar é que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, é que ele também está presente dentro da igreja. Então, ele está em todo o lado. E ele é forte. Ele tem muitas capacidades. E quando nós olhamos para esta figura, nós devemos ter mesmo cuidado. Porque a qualquer momento nós podemos estar desprotegidos, nós podemos estar vulneráveis, e aí nós podemos cair nestas coisas que nós acabávamos de ler. Então, qual é realmente o seu papel? E a verdade é que aqui, quando Pedro nos diz que ele é o adversário, nós podemos entender que ele é como se fosse um opositor legal. É alguém que tem permissão do alto, porque se Deus não o permitisse, ele não agiria. Mas é alguém que tem esta oposição legal, ele tem permissão para atuar. Ele tem permissão para andar por esta terra, para incomodar os crentes, para retirar os crentes. E sabem, ele é muito forte em criar o desânimo nos crentes, em provocar o desvio dos crentes da palavra do Senhor Deus, em provocar que os crentes desliguem-se completamente da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E o texto diz-nos:
sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário. Então ele é mesmo o nosso adversário. Ele não é o adversário de Deus, porque Deus não tem opositores. Nós sabemos que no fim ele será vencedor, ele será o grande vencedor. E quando nós olhamos para isto, que ele é o nosso adversário, nós podemos compreender que a raiz do sofrimento última vem por este lado, vem pelo diabo. Porque ele é o nosso adversário. Não são as pessoas, não é Cristo, não é Deus, não são as nossas famílias, os nossos amigos, as circunstâncias no trabalho, não. Aquilo que nos rodeia, aquilo, em última análise, que nos faz pecar, em última análise, que nos faz desviar da palavra de Deus, em última análise, que nos traz sofrimento, é o diabo, porque ele é sagaz, ele é estratégico, ele sabe também o que está a fazer. E neste caso, em concreto, o sofrimento mais presente estava a limitar estes cristãos primitivos de viver a sua fé. Então, cuidado, quando nós permitimos que as circunstâncias deste mundo fazem com que nós não vivamos a fé da maneira consciente, da maneira sóbria, prudente e de maneira alerta. Então, permitam o desafio. Pensem nos sofrimentos que temos tido. E todos nós, creio que temos tido sofrimentos, maiores ou menores. E agora pensem se estes sofrimentos nos têm impedido de buscarmos a presença de Deus. Se sim, então cuidado. Cuidado porque nos estamos a desviar. Se não, glória a Deus, continua firme. E se nós estamos a passar por sofrimentos, algo que Pedro nos desafia é colocarmos estes sofrimentos sempre debaixo da mão de Deus. Então, já colocamos estes sofrimentos debaixo da mão de Deus? Sabem o versículo 6 e 7 que antecedem esta secção? O versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele. O Deus que está aqui a ser representado, a ser falado, ele tem capacidade para levar com as nossas angústias, com as nossas fragilidades, com os nossos sofrimentos. E o versículo 8 ele vai continuar. Ele é o vosso adversário, é verdade, e vai nos dizer: ele anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E há dois verbos importantes que aqui se destacam. É que ele anda e ele anda à procura. Então, a presença do diabo é uma presença permanente, é uma presença sempre ativa e é uma presença que está sempre à espera de oportunidades para atuar. Ele anda em derredor. E sabem, quando nós olhamos para Jó, no capítulo 1, o versículo 7, e se nós quisermos ver como o diabo trabalha, nós podemos ir até ao livro de Jó. E Jó 1 fala muito bem desta dinâmica. E o versículo 7, o diabo andou em derredor, ele chega e o Senhor Deus pergunta: o que acabaste de fazer? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então ele anda mesmo entre nós. Ele anda mesmo à procura, do seu alvo, da sua presa. E tal como Deus, o diabo também tem um propósito muito firme. Ele quer nos agarrar, ele quer nos caçar, ele quer nos atingir como presas. Então a raiz por trás do leão, neste caso, pode meter medo, pode meter receio, pode meter até algumas angústias. E este leão, quando nós olhamos para ele, é um leão que ruge, um leão que mete medo. Mas o mais impressionante, enquanto eu pensava neste texto, é que muitas vezes o rugir do leão não faz com que nós crentes nos afastamos, mas muitas vezes até nós achamos piada e vamos no rugir e deixa-me lá fazer uma festinha. E da festinha vamos abraçar o leão. E do leão, depois deixamos que o leão entre na nossa casa e até quase que o domesticamos e passamos a caminhar com o leão ao nosso lado. E isto é preciso ter muito cuidado. Porque nós, sem nos apercebermos, podemos andar com um leão que não é Deus mesmo. E sem nos apercebermos, Deus começa a ficar em silêncio, Deus começa a não atuar na nossa vida e o leão anda connosco. Até lhe metemos uma trela. E começamos a confiar em nós próprios, começamos a confiar nas coisas deste mundo, começamos a confiar nas capacidades que nós não temos se Deus não nos der. E são várias as estratégias.
ele aqui está como leão, que pode meter medo, mas lá em Gênesis, na queda, em Gênesis capítulo 13, ele era uma serpente que iludiu, criou uma ilusão ao homem, uma falsa ilusão. Então, cuidado. Agora, há um pormenor que a mim me salta a atenção, é que quando ele diz que anda à procura, ele não diz que nós fomos devorados. Então, algo que nós, ao olhar para este versículo 8, devíamos ter atenção, é que o leão não nos derrubou, o leão não devorou aquele que é crente. Então, a pessoa que é sóbria, a pessoa que é vigilante, a pessoa que é prudente, a pessoa que está alerta, a pessoa que está bem firmada e alicerçada na palavra de Deus, não precisa de temer. Porque embora o leão ande à nossa volta, ele não vai atacar. Aquele que permanece firme na palavra do Senhor Deus, ele não nos vai devorar. Porque ele anda ao derredor, é verdade. E é verdade também que ele não vai desistir facilmente. A verdade é que ele é bastante persistente. Então, ele vai tentar muitas vezes, ele não vai desistir. Mas aquele que submete à palavra de Deus vai permanecer fiel. Porque em Tiago 4, no versículo 7, nós lemos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no início ele pode nos estar a devorar, pode nos estar a cercar, não significa que ele nos vai deitar abaixo. E se nós olharmos para Tiago, se nós nos submetermos à palavra de Deus, àquilo que o Senhor Deus é, nós até vemos que ele fugirá de vós. Nós não precisamos fazer nada porque ele foge. Ele não quer nada connosco. Ele não quer nada com aqueles que estão presos e alicerçados na palavra do nosso Senhor Deus. Então, como é que nós podemos fazer isto? Como é que nós podemos estar alicerçados, presos, firmados na palavra de Deus, fugindo e permanecendo firmes contra este adversário? O versículo 9 é perentório. E ele diz-nos: resisti-lhe firmes na fé. E isto é interessante, porque não é resistir baseado naquilo que eu consigo, posso fazer, nos planos que eu posso conjecturar, mas é resistir-lhe firmes na fé. E é na fé no Senhor Jesus Cristo. E o cristão que tem a fé no Senhor Jesus Cristo, os irmãos podem ter a certeza que ele terá a força necessária para ficar junto a Deus, ele terá a força necessária para estar alicerçado na palavra de Deus. Ele não se vai desviar. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é nova criatura, ele está firme nas suas promessas. E em Efésios 6, nós vemos como Paulo fala disto muito bem ao falar da armadura de Cristo. E as crianças mais novas, lá dos pré-primários, eles andam a falar da armadura do cristão. E em Efésios 6, Paulo é bastante claro: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a ideia de resistir não é um ato isolado que tem de acontecer na nossa vida, mas sim é um ato permanente. Se nós resistirmos hoje, que é domingo, e estamos aqui de manhã na sua casa, na casa de Deus, para lhe prestar louvor, mas amanhã, segunda-feira, nós desligarmos a ficha, desligarmos completamente a nossa compreensão da palavra de Deus, então o diabo vai entrar, as tentações virão, o cerco vai ficar fechado. E deixem-me perguntar: temos nós confiado no Senhor Jesus Cristo? Temos nós confiado de que nele nós temos a força necessária para enfrentar os sofrimentos? E o texto diz-nos: resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabem, o sofrimento que eu passo enquanto cristão, enquanto temente ao Senhor Deus, é o mesmo que a irmã, que o irmão, que a criança temente ao Senhor Jesus Cristo passa. O versículo fala-nos em irmandade. E também o irmão Luís deu esta palavra lá na EBD desta manhã. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, o conjunto de irmãos que são fiéis no Senhor Jesus Cristo, todos nós passamos por sofrimentos. Não é algo isolado, não é algo de meu, ou do pastor, ou do irmão A, do irmão B, ou do irmão C. E quando nós olhamos para o versículo 9 e vemos que os sofrimentos iguais aos vossos.
Nós não devemos negligenciar os sofrimentos de A, B ou C, mas devemos sempre valorizá-los e ter conscientes de que a solução é olhar para a palavra de Deus. Agora, resistir-lhe, pois, este resistir-lhe indica claramente que nós devemos resistir a uma única pessoa, a uma única figura. E sabem, quando eu mudei de casa, eu quando casei com a Bia, nós fomos viver para uma casa ali na Praça de Goa, e a casa tinha um grande problema. Tinha muito bolor, muita umidade. E ao fim de alguns meses, a mobília toda ficou estragada. Então nós, ao fim de algum tempo de procura, à meia de uma noite, a Bia recebeu uma notificação de telefone com uma casa que tinha acabado de ser publicada, acho que no Facebook, já não me lembro bem, ou no e-mail que tinha recebido. E era um momento oportuno. No dia a seguir, às 10 da manhã, fui o primeiro a consultar e a tentar ver a casa de 20 pessoas. Ele disse, se não quiser, tenho 20 pessoas atrás ao longo do dia para ver. E então nós mudámos de casa ali para Marzevelos. E quando nós estávamos a fazer a mudança com alguns jovens, e alguns deles se calhar vão se lembrar do que eu vou dizer, nós chegámos lá, já tínhamos luz, já tínhamos tudo ligado. Ligamos a caldeira e fomos buscar as coisas da nossa casa. E quando chegamos, com os jovens, com toda a gente, para começar a montar alguma mobília, o chão estava literalmente inundado. E sabem o que aconteceu? A Beatriz diz, porquê, Deus? E começou ali, numa dor e num sofrimento tal que as jovens raparigas que lá estavam, foi tudo para a sala tentar confortar a Beatriz. Os jovens rapazes, foi tudo para o quarto ajudar-me a montar um móvel. Tentámos limpar o chão o mais rápido possível. Entretanto, liguei ao irmão Rogério para ir lá tentar ver o que é que se passava com aquilo. E nós dizemos, mas porquê, Deus? Quase um ano inteiro a sofrer de bolor e umidade em casa. Até um vidro nos caiu no quintal do andar de cima do prédio. Só perigos. Parte da cozinha da outra casa também se tinha desmontado. Podia ter caído em cima da avó. E depois nós chegamos a esta nova casa, parecia tudo estava-se a compor, e no primeiro dia, tudo inundado. E a primeira reação foi, mas porquê, Deus? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu preciso fazer mais? Já não chega? E aqueles que nos conhecem também sabem que nós tínhamos passado por um período de desemprego, tanto eu como a Beatriz, e uns 6 meses. Então eram muitas as circunstâncias difíceis que nós estávamos a atravessar. E nós começámos, sou eu? O que é que eu estou a fazer de mal? E este texto é bastante claro. Ele vai nos dizer, o diabo, ele é o vosso adversário. E porquê é que eu estou a falar disso? Porque aqui nós entramos no versículo 10. E quando nós olhamos para o versículo 10, nós vamos encontrar a esperança do cristão. Sabem, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio resgatar-nos, Ele veio em amor por nós, Ele veio buscar aquele que se tinha perdido. E quando nós olhamos para o versículo 10, e vou voltar a ler para relembrarmos, que diz, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, na vida nós podemos ter sofrimentos, como estes cristãos primeiros estavam a ter, de fé. Mas também podemos ter outros sofrimentos mais físicos. E até momentos de sofrimento em família. Até momentos de sofrimento com os nossos próximos, com a nossa família, quando vemos alguém a passar por algum problema de saúde. E quando nós olhamos para este versículo 10, nós podemos ver Deus no seu esplendor. Porque nós vemos Deus no presente, nós vemos Deus no passado e também vamos ver Deus no futuro. Então vejam, irmãos, ora, o Deus de toda a graça. O que é que o Senhor Deus é? É um Deus de graça. É um Deus que nos dá o seu favor imerecido de nos amar, de nos chamar, de cuidar, de nos dar o amor que nós não éramos dignos de o receber. Mas Ele mesmo assim, Ele com a sua graça, com algo que nós não merecíamos, Ele vai buscar o pecador, aquele que era infiel, aquele que negou a sua palavra, aquele que negou a sua voz. Então, é um Deus de graça, é aquilo que Ele é aquilo que nós seguimos. Mas aquilo que Deus fez, se nós olharmos para a segunda parte, vemos que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Então, o que é que o Senhor Deus fez? Deus enviou-nos Cristo.
E o que é que Cristo fez? Deus chamou-nos para a sua eterna glória. Sabem, se há algo claro ao longo de todo o Novo Testamento é que Deus nos chama para si, nos chama para a sua presença. Deus quer-nos que nós o adoremos enquanto filhos, enquanto sua criação. Deus quer que nós o busquemos, Deus quer que nós o coloquemos em primeiro lugar na sua vida. E aqui está claro, Deus enviou o seu Filho, Jesus, Deus chamou-nos e chamou-nos para algo incrível, a sua eterna glória. E é algo que nós também já cantávamos aqui, o futuro é maravilhoso, porque a glória em que Jesus tem neste momento ao lado do Pai é a glória que nos está prometida como filhos adotados, como filhos do Senhor Deus. Então, quando nós olhamos para estes sofrimentos que aqui estão a ser falados e para os sofrimentos que nós temos na nossa vida, nós devemos considerá-los passageiros. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo veio até à Terra e Ele sofreu, Ele teve a pior morte que podia ter lá na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou glorificado. Também nós devíamos ter consciência de que hoje podemos passar por problemas, sofrimentos, mas assim como o Senhor Jesus Cristo, nós passamos por sofrimentos passageiros e a eternidade junto do Pai, junto da glória que o Pai está-nos prometida. E é isso que nós podemos ver, aquilo que Ele fará. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fará é que, sofrido por um pouco, Ele vai-nos... São 4 palavras incríveis: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor Jesus Cristo, à medida que nós passamos por sofrimentos, Ele está-nos a limar, Ele está-nos a purificar. Ele quer que nós nos criemos raízes profundas na Sua palavra. Então, quando nós olhamos para a volta, nós podemos estar certos de que as tentações existem, que os perigos existem, sabemos qual é a fonte, sabemos que será passageiro, mas sabemos que, ao invés de um sofrimento passageiro, nós vamos ter uma glória eterna prometida com o Pai. Então, irmão, não sofra sozinho. Coloque-se diante do Senhor Deus. Busque o Senhor Deus. E estes sofrimentos, há uma irmandade, há um conjunto de fiéis, um conjunto de irmãos que estão aqui, que por um lado sofrem, mas por outro lado também se alegram com o irmão. Por um lado choram, por outro lado também se vão rir com o vosso irmão. Então, estes sofrimentos fazem parte de um processo natural. E este processo faz-nos olhar para o Senhor Jesus Cristo. E eu gostava que nós pudéssemos, caminhando do fim, olhar para João capítulo 10. João capítulo 10, todos aqueles que puderem ir lá. João capítulo 10. E vamos estar a ler do versículo 9 até ao 15. João 10, do versículo 9 até ao versículo 15. E diz-nos assim, este é um capítulo em que o Senhor Jesus começa por contar uma parábola de Jesus ser o bom pastor. E a partir do versículo 9 nós vamos ler: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui é claro quem é o bom pastor e é claro quem é o mercenário. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. E é algo que Ele faz que nunca o mercenário, o diabo, irá fazer. O bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, Ele dá a vida por nós, dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor cuida, não deixa as ovelhas sozinhas, desarraigadas. O diabo faz isso. O Senhor pastor cuidará sempre de nós, protege-nos. O diabo não. O Senhor Jesus é a porta, porque nos leva para algo mais grandioso e glorioso. O diabo não. Ele leva-nos para o desânimo, para o mundo. Não nos leva para a porta. Leva-nos para algo muito, muito terrível. Então, esta manhã, eu gostava que os irmãos pensassem: a quem é que eu vou virar costas?
Se eu vou virar costas ao bom pastor ou se vou virar costas ao mundo. E se eu vou virar costas ao mundo, ao diabo, é algo requerido de mim, que eu seja submisso à vontade do Senhor Deus. Algo requerido que eu ande com uma conduta sóbria, uma conduta vigilante, uma conduta de alerta, uma conduta alicerçada e firme na palavra do Senhor Deus. Sabem, o fim vem, e vem para todos, e o julgamento também vem para todos. E que realmente, deixem-me terminar, da mesma forma que no início eu dizia que tive uma pessoa que me estendeu a mão, para o sentido literal de nada pior me ter acontecido e nenhuma infelicidade ter acontecido, talvez o Senhor Jesus Cristo hoje te queira dar a mão. Então, não negues este dar a mão do Senhor Jesus Cristo. Aceita aquilo que Ele quer fazer com Ele. A vida com Jesus Cristo pode não ser perfeita, pode ter algumas dificuldades, mas é uma vida com propósito. E Ele pode estar a estender-te a mão. E se o Senhor Jesus Cristo te estende a mão, então não negues. Não negues a sua ajuda, não negues o seu auxílio. Convida-o para entrar na sua vida. Então, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja connosco. E eu desafiava cada um dos irmãos, agora, enquanto temos um momento de interlúdio, um momento musical, que nós pudéssemos refletir nestas questões e pensar que se realmente eu tenho-me desviado da palavra e se tenho desviado, então se calhar eu tenho dado voz ao leão que anda comigo. Ou se realmente eu tenho vivido uma vida com o Senhor Jesus Cristo. E se tenho vivido uma vida com o Senhor Jesus Cristo, há sempre áreas que precisam de ser moldadas. Há sempre áreas que precisam mais do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de passar a palavra ao pastor, vamos ter um momento de resposta em oração silenciosa, enquanto ouvimos o piano, e que realmente o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, possa tomar lugar na vida dos nossos corações.